Sejam muito bem-vindos, Beatriz e Cris. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Já para variar, mais um dos episódios que eu queria muito que acontecesse, depois de uma troca, né, Cris, que a gente teve sobre o assunto, né, que vamos falar hoje, sobre essa compreensão, né, e estruturação, se eu puder chamar assim, de compaixão na justiça. Então, eu imagino que você que está nos vendo agora também deve estar super intrigado aí de o que seria isso, como que isso seria possível. Queria deixar vocês também super à vontade para participarem aqui da nossa conversa junto com a gente. Então, sejam muito bem-vindos, queridos. Estou muito feliz com vocês aqui. Obrigado, Debs. Obrigado, Bia, por ter vindo. Obrigada também, Debs, pelo convite e por estar nesse espaço também. Ai, que legal. Então, acho que para começar esse papo aqui, assim, da onde que vocês estão falando? Estamos longe, perto, porque eu sei que a gente não é do mesmo estado, né? Então, contem um pouquinho aí. Então, eu estou falando, meu nome é Beatriz, eu estou falando de Recife, aqui do meu apartamento, e estou muito animada, assim, eu trabalho aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, e eu acho muito, muito legal ver essa conexão, assim, entre os diferentes lugares do Brasil, nessa compaixão na justiça aí. Que massa. E você, Cris? Eu estou falando de Brasília, estou bem pertinho do centro aqui, né, do cartão postal do Congresso e da Esplanada. Estou agora no escritório. A gente tem escritório não, né? Tem 2 quartos, um tá a bagunça, então estou falando do quarto da bagunça. Que chama de escritório às vezes. Chama de escritório. Massa. E então acho que, né, não tem como começar esse papo sem perguntar o que seria essa ideia de compaixão na justiça, de onde veio, de onde surgiu isso? Então, Debs, o movimento está fazendo agora, né? A gente está gravando dia 18 de janeiro, vai fazer um ano que surgiu. Que na verdade surgiu no dia 30 de janeiro do ano passado, de 2021. E foi muito motivado, assim, o início, por um grupo de pessoas da área jurídica que começaram a ver que estavam insatisfeitas com a realidade que elas estavam vendo no dia a dia do trabalho delas, seja na área pública ou na área privada, de ver que essa justiça não tava lidando com a transformação dos conflitos, que não estava lidando com os sentimentos e as necessidades humanas envolvidas nas demandas. E também a gente foi notando que existia meio que um adoecimento geral, assim, que independentemente do estado em que a gente estava tendo essa falta de energia, de motivação mesmo estando no sistema de justiça, que é um sistema feito, né, para servir a outros seres humanos e para lidar com as necessidades dos outros seres humanos, a gente internamente estava vendo muitas dificuldades nisso, e isso também estava gerando muito adoecimento. Então, a gente meio que se juntou a partir disso para sonhar um novo direito. Esse foi o primeiro mote do chamado, né? Que eu coloquei lá um link num grupo para poder ver quem é que estava pensando parecido. E eu posso dizer pessoalmente que para mim foi uma experiência muito linda ver que tinha outras pessoas também pensando isso, e de se conectar por essas dificuldades já foi um alívio, assim, de ver que tinha outras pessoas também insatisfeitas com a forma como o serviço de justiça estava sendo pensado e que estavam querendo sonhar outra forma. E a gente se juntou para sonhar nesse dia 30 de janeiro de 2021. E aí, a partir disso, o movimento foi surgindo organicamente. E aí teve um momento em que a gente viu a conexão do movimento com Compaixão na Política, que é um movimento que Cris já está há um tempo, né, também seguindo com isso. E aí foi quando Entendi. a gente entrou em contato com ele para poder, pensando assim, nessa conexão, e viu que Cris tinha muito essa conexão da compaixão na política, e como estava muito conectado com o que a gente estava querendo, que era
fazer com que a compaixão fosse esse valor, o valor central para o serviço de justiça. Era isso que a gente estava sonhando. E aí foi quando a gente entrou em contato com o Cris. E aí nisso tem várias pessoas também envolvidas. Nesse primeiro momento, quem fez esse contato fui eu e Luiz Eduardo, que também faz parte do movimento. E aí depois a gente foi abrindo para... na verdade, o movimento foi chamando as pessoas, assim, sem nem a gente divulgar muito, foi muito orgânico. A partir da motivação bem definida, né, que é essa motivação de promover a compaixão como valor central da justiça, as coisas foram surgindo, assim. Que incrível! Assim, te escutando, me dá a impressão que te trouxe muito uma sensação de pertencimento, né? Assim, quando você viu que outras pessoas também tinham essa, né, angústia de pensar diferente, construir um direito diferente, traz muito essa ideia de pertencimento, que é um pouco o que eu senti quando eu fui encontrando pessoas assim da justiça restaurativa lá no começo, que caramba, também tem outras pessoas que, né, não se encaixaram aí nesse direito tradicional, ou enfim, não se veem simplesmente reproduzindo a prática, mas querem construir algo diferente. Então, muito legal. E estou aqui curiosa para saber o que o Cris falou quando a Bia entrou em contato com ele. O grupo, acho que de uma forma geral, o grupo já estava um pouco maduro, assim, né? Esse pessoal tem um ponto de encontro desse pessoal que eu também frequento, que é essa comunidade virtual que chama O Lugar, né? Uhum. Então eles têm várias práticas, estudos e tal, então é um pessoal que já estava mais ou menos olhando na mesma direção, e aí foi assim, bastava a faísca para botar fogo nisso, né? Eu acho que o meu background, assim, em ter feito esse curso, né, da Universidade de Stanford de treinamento da compaixão, acho que foi um estopim, no certo sentido, de começar a pensar tudo mais a partir dessa lógica da compaixão, né? Bom, se a compaixão vem primeiro, o que acontece com as coisas quando a compaixão vem antes de tudo, né? E aí eu fiquei muito sensibilizado com essa questão da política, como a Bia tinha dito, e comecei a me organizar. Então é um movimento, foi interessante isso, né? O pessoal do Compaixão na Justiça meio que chegou depois, mas andou mais rápido, assim. Eles rapidamente mobilizaram várias pessoas, né? Eu não sei quantas reuniões já teve, mas assim a gente praticamente ficou o ano passado inteiro fazendo várias reuniões. Acho que teve épocas que eram semanais, depois passaram a ser quinzenais. Então esse grupo movimentou bastante coisa, assim, né? Mas basicamente o que eu fiz foi repetir um pouco do que eu tinha estudado, assim, né? Assim, a gente tinha essa questão sensível de endereçar o sofrimento das pessoas, o sofrimento pessoal das pessoas, então a gente está olhando no movimento, a gente está olhando para práticas pessoais que deem suporte à saúde das pessoas, saúde mental, inclusive. Mas tem uma parte mais ambiciosa que é, bom, tentar levar o valor compaixão para as instituições, né? Uhum. Então, em certo sentido, assim, institucionalizar a visão da compaixão, colocá-la no fundo dos olhos, como a gente diz, né? Para a gente olhar para a justiça a partir desse olhar, assim, dessa visão. Mas se vocês têm essa percepção, assim, de que esse valor compaixão no contexto da instituição, ele é possível com a instituição da maneira que ela é, ou tem a percepção de que, bom, precisaria reconfigurar algo da instituição para que essa compaixão de fato seja um valor ali, né, e não só num escrito, num papel, mas que seja praticado, né? Enfim, como que vocês veem isso? Então, eu acho que a gente percebe muitos gargalos, né? Dentro de cada processo, dentro de cada interação, né, humana, isso teria que estar por trás, né? Então, precisaria realmente criar... Isso a gente sonha, né, com esses espaços. Primeiro, esses espaços de acolhimento mesmo, para poder
as próprias pessoas saberem também como cultivar isso internamente, e eu acho que isso ficar no background delas, né? Ficar no que elas têm de recurso para usar no dia a dia. Que o dia a dia pode gerar muito esse lugar automático, né? De só fazer por fazer. Então, tá relembrando sempre da motivação e do serviço, né, que está sendo feito. Mas eu acho que é uma coisa que passa muito por uma divulgação mesmo desse valor, porque eu acho que tem um problema grande com a palavra, né? E com o que tem por trás dessa palavra, que isso é uma coisa que a gente fez um manifesto para poder... Um manifesto Compaixão na Justiça, em que a gente foi tentando reiterar exatamente essas perguntas que podem surgir a partir do nome compaixão. Então, se a compaixão tem a ver com piedade, se ela está desconectada com a luta por direitos, como é que conecta isso ou não. E aí, a partir disso, ver como seria essa compaixão na justiça, né? Como é que seria essa justiça que a gente imagina. Mas eu acho que tem um trabalho grande pela frente, né, Cris? O que às vezes me anima bastante, assim, saber que não vai faltar serviço, às vezes me anima bastante. Eu penso assim, um pouco essa questão da compaixão na justiça. Acho que a gente conversou bastante sobre isso no ano passado, que o que a gente tem como visão é uma operação multinível, assim. Então, tem com certeza, assim, o fato de que... Eu não sei se isso é uma característica brasileira, mas a gente tem mesmo os órgãos públicos que deveriam ser impessoais, né, pela Constituição, enfim, direito administrativo, a gente vê que eles são muito pessoais, né? Muda o chefe, parece que muda o órgão. Uhum. Então, tem com certeza uma esfera pessoal que é muito importante, então as pessoas têm que romper um pouco isso que a Bia estava falando, assim, romper um pouco as objeções, os obstáculos com relação a entender a compaixão. Elas têm que, isso a nível pessoal, né, cultivar o valor pessoal mesmo, de compaixão, como algo que merece ser reconhecido, cultivado, né? E, obviamente, tem uma outra esfera, tem um outro nível que seria esse nível institucional que a gente chama. Então, são várias transformações que a gente está buscando quando a gente está conversando sobre compaixão na justiça, né? Parece essa metáfora, enfim, parece essa ideia de uma bicicleta, né? Assim, bicicleta tem duas rodas. Nem a gente pode focar numa roda que, assim, a gente basta transformar os indivíduos e a coisa toda vai magicamente se transformar. E também não adianta, assim, a gente tentar, entre aspas, atacar a instituição, né? Atacar a burocracia, porque, enfim, eventualmente isso vai transformar todo mundo que passa naquela porta. Acho que as coisas não funcionam assim. Sim, eu acredito que não dá para fazer uma coisa ou outra, né? Que existe essa necessidade de se fazer paralelamente isso, né? Justamente para isso que você trouxe, né? De que muda a pessoa ali do cargo, né? Aí muda tudo. Da mesma forma que acontece bastante com a justiça restaurativa, né? Assim, se tem ali alguém encabeçando essa implementação, mas aí essa pessoa sai, é muito normal que, bom, o esforço ali vá se esvaindo, ou fique menor, ou pare de se expandir, e por isso que a gente fala bastante da necessidade disso ser uma política pública, né? Disso, então, ter a sua preocupação de implementação institucional, né? Para que isso não seja de uma pessoa que quer fazer isso, mas que seja de uma iniciativa da própria instituição, né? Então, por isso que quando eu penso assim na compaixão, né, dentro da justiça, o que me vem é muito dessa necessidade de caminhos paralelos, né? Enfim, você vai ali trabalhando com aqueles indivíduos e ao mesmo tempo compreendendo como que isso passa a ser, né, uma ideia institucional de implementação mesmo desse valor, né, e de construção com as pessoas que estão ali, né? E eu acho isso muito incrível
de se refletir mesmo, porque é isso, a gente fica refletindo, né, aqui da justiça restaurativa, que a instituição justiça, né, foi criada de uma forma que foi impedindo muitas possibilidades de diálogo, né, então, hierarquizada, enfim, né, com todas as suas questões, até mesmo estruturadas na nossa própria cultura, racista, machista, enfim, né. E aí, bom, o que a gente faz com isso se a gente quer transformar como a gente constrói a justiça? E aí é isso, a gente cai nessa pergunta. Bom, a gente fala só com as pessoas ou a gente derruba a instituição e constrói outra? Não me parece muito viável essa segunda opção. Mas, então, como trabalhar dentro de uma instituição que foi criada dessa maneira, né? Para a gente não ter esses espaços. Acho que é um pouco do que a Bia falou, de criando esses espaços, né? E nesses pequenos gargalos, né? Que você chamou, Bia, de ir construindo ali, naquelas relações. E aí, esse ponto importante de transformar isso em algo institucional, né? Enquanto política. Não sei se faz sentido para vocês, mas é o que eu conecto aqui com o movimento da JR. Sim, eu acho que tem uma conexão muito grande, porque a JR acaba que também tem essa base da compaixão, né? No movimento da justiça restaurativa. E, inclusive, a gente também é influenciado pela justiça restaurativa, tem pessoas que trabalham com isso também no grupo. E eu acho que se a gente for olhar para esse lugar macro, assim, tipo, como é que a gente muda a instituição? Como é que a gente reconstrói, né? Às vezes parece muito grande. E aí fica uma coisa difícil de visualizar, e isso pode até desmotivar, né? Uhum. Não vê muita saída. Então, eu acho que o que eu acho bonito, assim, do grupo do Compaixão na Justiça é que também a gente sabe, assim, que tudo... A gente também se baseia nisso, da ideia de que tudo se apoia, tudo é coemergente. Então, à medida que tem muitas coisas, realmente, que parecem fixas, mas a gente pode... do mesmo jeito que elas estão lá, elas também estão apoiadas em outras coisas. Então, a gente vai mexendo um ponto, outro, e aí talvez isso vá, aos poucos, se reajustando, né? Então, a gente está indo do micro para o macro, que eu acho que só de, por exemplo, ter esse espaço, que aí o que a gente se propõe no grupo? A ter esses espaços de troca também, de trocar as dificuldades mesmo que a gente está passando e talvez, e também já teve momentos em que a partir dessas trocas a gente também foi pensando junto o que poderia ser de solução para aquela situação específica, também de se acolher e de pensar um protocolo de práticas também, que isso é uma coisa que a gente coloca como objetivo no grupo, pensar práticas que poderiam ser replicadas no âmbito do serviço do judiciário. Uhum. Então, tanto para os usuários internos quanto para os usuários externos. A gente sentiu falta disso também, de práticas voltadas para o contexto da gente. Porque até na época, ano passado, o Cris estava fazendo parte de um protocolo, né, Cris? Pode falar melhor do protocolo que estava sendo voltado para as pessoas profissionais de saúde. Protocolo de prática de compaixão e de atenção plena, né? Isso é interessante, né? Porque tem essa... E eu acho que essa talvez seja uma das nossas dificuldades quando a gente pensa, né, no objetivo final, assim, compaixão na justiça. Nossa, parece um negócio tão inalcançável, né? E eu acho que essa ideia de um protocolo, né, que assim, que é um nome pomposo para uma coisa muito simples, assim, é uma lista de exercícios que a gente pode fazer, né? Vem muito de encontro a essa fantasia de que para ter paciência a gente tem que, né, assim, eu não sou paciente, então eu nasci assim, né, Gabriela, assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou continuar assim, né. Então a gente tem uma fé estranha, assim, de que qualidades mentais elas são inatas, né, assim, são herdadas, assim. Então, Débora tem cor do olho verde, eu acho, eu tenho castanho e pronto, é assim que as pessoas são, né. E o protocolo vem um pouco, eu acho, para mostrar que essas qualidades elas podem ser desenvolvidas, né. Então, não é a gente tirar quem está lá e botar uma versão dos escolhidos, mas de alguma forma, eu acho que talvez esse seja alguma coisa que esteja no cerne da JR também, é mostrar para as pessoas que uma outra justiça é possível,
né? Mostrar que a gente não precisa jogar fora essa justiça e colocar uma outra no lugar, mas a gente pode transformar a partir da nossa própria perspectiva, da nossa nova perspectiva, transformar isso que está aí, né? É claro que alguns assuntos vão demandar uma revisão profunda, né? A própria estrutura patriarcal da sociedade, que é refletida na política, refletida na justiça, isso a gente vai ter que... a gente realmente vai ter que sentar e falar sobre isso, né? Assim, o fato da gente demonizar essas outras pessoas não vai né? Não vai deixar que elas deixem de existir. Então, tem um trabalho de formiguinha, assim. E acho que isso que a Bia falou é tão importante porque, assim, a gente não precisa trocar todas as partes do sistema, né? Não, muito interessante essa ideia, né, das coisas irem se apoiando, porque eu acho que isso não só institucionalmente, quanto relacional, né, assim, as nossas relações, elas vão se interconectando, então, à medida que eu mudo, né, eu mudo a minha relação com o outro também, que muda a relação com o outro, enfim, né, essa cadeia de mudanças por conta de uma pessoa que vai mudando, né? Então, eu realmente acredito nessa mudança sistêmica, que é justamente porque as coisas estão conectadas, né? Não é uma coisa que você tira desconectada do contexto, né? E uma coisa que eu fico pensando, que aí é um movimento que eu mesmo, assim, fico refletindo bastante com a Mari, né? Que também é uma amiga em comum com o Cris, acho que Bia também conhece. A gente conversa bastante sobre essa construção dessa nova justiça, o quanto a gente dialoga com outras pessoas, né, assim, que não são do direito. E eu acho isso muito incrível e acho que eu faço pouco enquanto justiça restaurativa, enquanto facilitadora, e gostaria de fazer mais desse diálogo, assim, de, bom, se a justiça que a gente tem hoje não satisfaz as pessoas por diversas pesquisas, né, que existem, o que seria, né, essa justiça? E aí, claro que não é só perguntar para qualquer pessoa na rua, né, mas é mais, tipo, como a gente constrói espaços para dialogar com pessoas que não são do direito para compreender o que vocês compreendem enquanto justiça, né? O que vocês buscam quando vocês têm um conflito, assim, qual que é a necessidade de vocês? Para daí a gente construir uma nova justiça, né? Porque muitas vezes, quando eu ia falar de justiça restaurativa para pessoas que não são do direito, elas ficavam um pouco tipo, bom, mas isso eu, né, meio que já sabia, ou eu já tinha essa ideia. Então é o direito que está fazendo isso? E, bom, não, né? Na verdade, eu acho que podia ser uma coisa muito mais construída coletivamente, né? Enquanto sociedade, o que queremos enquanto justiça, do que exatamente um movimento apenas do direito, que já é incrível. Mas, assim, como aos poucos e expandindo esse movimento, né? Não sei. Eu acho que tem uma coisa interessante, assim, né? Quando eu sou historiador de formação, né? Então, de vez em quando eu não lembro de quase nada do que eu estudei no curso de história, mas de vez em quando eu lembro de algumas coisas, assim. E eu, pensando na Revolução Industrial, a inovação surge de fora, entre aspas, né? O mercado... Eu acho que o mercado da lã era super regulado, então as inovações elas vão surgir no mercado de algodão, ou é o contrário, não lembro mais. Mas o ponto tudo isso para dizer, né, que talvez essa revolução que a gente busca na justiça talvez não venha de dentro da justiça, né? Acho que talvez essa seja uma das grandes vantagens de se conversar com pessoas de fora do direito, né? E é claro que eu acho que é mais do que é natural, num certo sentido, que isso seja difícil, porque a gente tem um viés de, bom, né, a gente está falando de justiça, vamos olhar para as pessoas, né, os operadores do direito, quem está nos tribunais e tal. Eu acho que essa é uma grande sacada, né, do Compaixão na Justiça, de não fazer, inclusive, distinção entre quem é no direito e quem não é, né, assim. No grupo tem psicólogos, tem gente que não tem nada a ver, gente como eu, que achava que o Ministério Público era do sistema de justiça até um dia desse, sabe? Então, acho que tem mas tem um esforço extra, eu acho, né, de dialogar com pessoas que estão longe do sistema, né? Então, para além dessas franjas, assim. Sim, e eu acho, ouvindo vocês falarem, essa questão
Eu acho que, assim, o grupo, as pessoas que vão se conectando com o grupo, elas já estão tendo essa visão para além da... Elas já estão se conectando com essa dor de que os usuários externos, né, as pessoas que buscam a justiça, elas não estão tendo as suas necessidades atendidas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente já coloca muito, assim, no grupo, desse lugar, essa insatisfação vem daí, vem dessa necessidade de transformação. Mas aí a pergunta é exatamente essa, como... E aí isso foi uma coisa que foi até falado, porque a gente também recebeu no grupo, durante o ano passado, pessoas que também, de outras instituições, então professores, para trazer exemplos do que eles já estavam fazendo nesse sentido da compaixão na justiça. Então, a gente recebeu o professor Marcelo Pelizoli, que é um professor de justiça restaurativa daqui de Pernambuco, da Federal, de Pernambuco, recebeu a juíza, acho que a Carolina Gama, que ela também trouxe a experiência dela lá na vara que ela assumiu em Ribeirão Preto, trazendo também os princípios da justiça restaurativa. Trouxe Lia Beltrão, que na verdade não tem, ela não faz parte do sistema de justiça, mas ela trouxe exatamente essa visão mais ampla da interdependência, aquela ideia que eu falei de que tudo se apoia. Ela falou para a gente, explicou essa questão de que esses sonhos estão abertos. Então, eu acho que também a gente ouvindo outras pessoas, a gente também vai podendo se conectar com essas necessidades e pensar outras possibilidades, né? Sim, super. É que acho que mais no contexto da justiça restaurativa, o que eu ficava pensando era das pessoas que utilizavam o próprio sistema, né? Então, enfim, quando eu estava bastante acostumada a olhar para a questão da infância e juventude, né? Então, aqueles adolescentes que passavam pelo processo, né, socioeducativo. Bom, nunca perguntei para eles assim o que seria isso, né? O que seria essa justiça? O que para eles era importante naquele momento? Claro que eu perguntava isso a nível procedimento restaurativo, mas não a nível construção de justiça restaurativa mesmo. E aí, isso é uma coisa que me instiga bastante, assim, de conversar com essas pessoas que se utilizam do sistema, né, para além de eu, enquanto advogada, que era insatisfeita com aquilo que eu vivia, mas com quem passa por um processo criminal, por exemplo. O que é isso, assim, né? Como que você se sente passando por isso? O que poderia ser diferente, né? Enfim. E aí, a partir disso, a partir dessas ideias, a criação do que poderia ser essa justiça. Que, claro, né? Eu estou dizendo aqui, falar é muito fácil, mas seria um processo extremamente complexo e que leva tempo. Mas uma coisa que eu descobri com a justiça restaurativa é que tudo virou mais complexo depois que eu conheci ela, né? Porque no direito era muito mais óbvio, tipo, a conduta é tal, olha na lei e bora. E era muito mais prático, por mais que não fizesse sentido. E aí depois a justiça restaurativa faz muito sentido, mas caramba, como é trabalhoso e complexo a gente sentar para escutar o outro e construir junto, né? Que é esse trabalho super complexo que vocês já estão fazendo enquanto coletivo e que cada vez mais, né, principalmente quando eu digo assim de expandir esse diálogo com pessoas que se utilizam do sistema, principalmente enquanto réu, vítima, enfim, é dessa distância social, né? Enfim, de linguagem que eu tenho com essas pessoas, distância de classe, de raça, enfim, muitas distâncias que me separam dessas pessoas intencionalmente, né? Assim, da sociedade, essa distância do bairro onde eu moro com o bairro dessas pessoas, e que me parece que unir isso no sentido de diálogo, né? De escuta é muito importante como um passo para construir essa justiça que faça sentido para todo mundo, né? E não só para mim, assim, desse meu lugar de identidade, quanto para todo mundo que utiliza. Então, enfim, é uma coisa só que eu acho que é super importante, mas ainda hoje fico nessa elaboração de como que seria essa abertura de espaço, que às vezes pode parecer muito complexo e às vezes é só abrir uma brecha, né? Então, sentar para conversar com alguém, isso já pode ser um pontapé inicial de ir construindo essa construção coletiva, né? Que é muito do que a JR traz, assim, construir coletivamente, com quem, né? E aí me falta muito essas pessoas no meu círculo de com quem eu estou construindo, né? Não sei. Sim.
Eu queria ver isso virar um documentário. Não, eu também. E eu até lembrei, assim, porque essa fala que Marcelo Pelizoli, o professor Marcelo Pelizoli trouxe para a gente foi nesse sentido, assim, da gente também ficar com essa ideia de a gente quer trazer a compaixão na justiça, mas será o que as pessoas realmente precisam, né? A gente vai trazer como se fosse a ideia da gente não é trazer uma coisa já pronta, né? Uma Sim. coisa que é isso aqui, essa é a solução para os seus problemas. Então é realmente entrar nesse nível sistêmico para ouvir primeiro, né? Não vir com. Porque isso é uma coisa que a gente fica muito olhando, né? De equilibrar, de trazer esse lugar de pensar esse valor, mas também não no lugar de impor ou de trazer como se fosse a solução perfeita. Porque, na verdade, a gente está sempre adaptando, né? Sim. Eu acho que demanda energia, né? Assim, a gente manter a mente aberta para a complexidade, né? É muito sedutor essa coisa de, não, a gente vai fazer um manual e aí vocês sigam o manual, né? Alguma coisa assim. Sim. Ou a gente baixar a ficha, né, de que a gente vai salvar alguém de alguma coisa e a gente faz um manual de salvação e pronto, agora vocês, né, basta seguir isso. Eu acho que manter em mente a complexidade, eu acho que talvez seja a chave para tudo isso, né? Assim, você entender que do outro lado tem uma outra pessoa que é tão complexa quanto você, né? Imagina, assim, durante um dia você tem um mar de sentimentos conflitantes, enfim, né? É fácil a gente se perder, achar que o outro é um coadjuvante no filme da minha vida, né? Então, fazer esse exercício diário de olhar para o outro e falar assim, caramba, não faço ideia do que tem atrás daqueles olhos, assim, não sei que mente que tem atrás daquilo, né? Então, é um lugar de humildade, eu acho, e é um lugar de muito amor, eu diria, assim, né? Porque no mundo que a gente vive, eu acho, assim, um mundo meio cínico, né? É muito fácil a gente se fechar e dizer, não, isso não tem solução, né? Eu acho que quando a gente olha para qualquer coisa e diz, não, isso é tal coisa, simples assim, eu acho que a gente está no caminho de matar qualquer graça de qualquer experiência, né? Sim, aquele famoso, se você já começa sabendo a resposta, é porque tem alguma coisa meio errada, né? Sim. Já sei o que é. E é muito curioso porque quando eu entrei assim, nesse mundo JR, eu também caí muito nesse lugar e muitas vezes me vejo ainda nisso, que é nesse lugar de já sei o que fazer, né? Tipo, já sei qual que é o caminho da gente parar com esse sofrimento dos conflitos, né? Da violência, enfim. E claro que não a nível muito grande, porque não cheguei nesse nível, mas no sentido assim de quando eu atendo um caso, né, de bom, já sei, já entendi o que é melhor para essas pessoas. E aí, justamente, quando eu me colocava para escutar, eu via que assim era uma coisa muito sem sentido eu pensar dessa forma, né? Nesse lugar de como se a justiça restaurativa fosse revolucionar a vida das pessoas, sem perguntar para as pessoas o que é importante para elas, sabe? Então, já trazendo, né, como a Bia falou, como se eu trouxesse já a resposta. Então, olha, JR é isso, vamos fazer isso com vocês querem? Então, a gente vai fazer. Ao invés de perguntar, bom, e o que vocês gostariam de, né, que fosse feito? Claro que aqui cuidando da metodologia, etc., mas não é sobre isso, é mais sobre esse diálogo. Tanto é que muitas vezes, quando eu atendia pessoas, elas traziam necessidades muito mais básicas do que as que eu estava falando. Então, tipo, comer, por exemplo. Né, assim, não tinham acesso a isso, não tinham acesso à saúde, e eu estava ali, não, mas o diálogo é importante, mas a comunicação, e ela, sim, vamos comer, depois a gente fala de comunicação. Sim. E é isso, assim, né, eu acho que me vejo muitas vezes nesse lugar, porque é muito sedutor, né? Tipo, nossa, eu já sei, vou salvar as pessoas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante ter lugares como aqui, por exemplo, e outros lugares que a gente vai construindo, para ir discutindo quanto é uma própria ressignificação nossa, né? Como a Bia falou, de usar isso com as próprias pessoas dentro da justiça, de se ressignificarem, né? Da mesma forma que eu preciso fazer isso comigo, ressignificar as minhas próprias violências e reproduções de violências,
e não só achar que eu estou indo salvar o outro, porque isso por si só já coloca o outro num lugar de resgatado, né? De, enfim, como se ele não tivesse essa individualidade, capacidade de pensar e de traduzir, construir coisas, né? Então, acho que é um movimento super importante, assim, de compreensão de movimentos transformativos, né? Essa ideia de escutar o outro para, a partir do que eu preciso e do que ele precisa, a gente construir algo novo, ainda que isso seja pareça bastante distante, né? Sim. Eu acho que acho que a Bia quer falar, só para não perder um ponto, né? Eu acho que quando a gente tem essa visão de que o outro merece pena, porque ele não sabe o que está acontecendo, e eu estou indo lá para salvar ele, a gente cai exatamente no que a gente está criticando na justiça, que é a hierarquia, né? Então, assim, agora eu estou aqui em cima, você está embaixo, e eu sou esse que resgata as pessoas, ou coisas assim, né? E eu acho que a compaixão, ela, pela própria definição, né, assim, é uma relação entre iguais. Então, já me tira um pouco de saída, já me tira desse lugar de, tipo, eu vim aqui para salvar, eu sei o que vocês precisam. Mesmo que vocês não saibam, eu sei o que vocês precisam, né? Então, é um negócio... É um aspecto que a gente chama de aspecto de visão, que é muito importante, né? É como se a premissa fosse saudável. O outro é complexo. A gente fala muito em humanidade compartilhada quando a gente está falando dos treinamentos de compaixão, né? Então, reconhecer que que esse que está do outro lado, né? Que eu não sei exatamente quem tem tanto valor quanto eu. Eu acho que isso é um exercício bem poderoso, assim, que está no coração da compaixão, com certeza. Sim, e eu queria, assim, só falar do poder também da gente se reunir para poder se ouvir também, né? Isso que eu acho que é muito bonito, assim, do grupo do Compaixão na Justiça, que eu fui vendo, assim, acontecer, porque cada momento que você vai vendo, tem outras pessoas incomodadas com as mesmas coisas, e que a gente está ali também para se acolher, que eu acho isso também muito importante, um lugar para ser falado, né? Para ser falado dessa dor, que nem isso tem. Então, tem muita gente, e aí a gente acha que está sozinho. Então, eu acho essa é uma coisa muito, muito potente, assim, eu acho, do grupo, que é juntar pessoas que também estão passando por essa mesma situação, e a gente também primeiro se acolher e poder buscar a partir também da escuta um do outro, das práticas que a gente também as práticas que a gente pensa em repassar para outras pessoas, a gente já vai fazendo no grupo, então a gente já vai tentando colocar em prática. E eu acho que o poder também do sonho, também do que pode surgir. Quando a gente vê, assim, ano passado, assim, no primeiro dia, era uma coisa, não dá para imaginar o que foi surgindo depois, porque foram surgindo tantas conexões com outras pessoas. Eu já estava há muito tempo nessa área da justiça restaurativa também, o próprio Cris também, que já está nessa busca da compaixão já há muito tempo. Eu cheguei a fazer um curso com ele antes, do Compassion Institute, e a gente agora está parceiro nisso. Então, eu acho bonito ver como essa motivação vai fazendo surgir coisas que não dava para imaginar. Hoje a gente se conectou sempre virtualmente, né, por conta da pandemia, mas eu acho que hoje a gente pode dizer que a gente criou uma conexão mesmo, assim, de apoio, que às vezes só de a gente olhar um para o outro, assim, no Zoom, já dá uma sensação de que a gente está aqui, a gente pode só continuar. Veio primeiros sonhos megalomaníacos, mas que a gente continuou com eles na cabeça, já fez conexão com o Ministério Público, com o Conselho Nacional do Ministério Público, a gente fez determinadas parcerias também, foi abrindo caminhos, mas também de manter o que até Kátia falou, que a Kátia também é do grupo, que ela estava falando para a gente, essa coisa da delicadeza, né? De ir trazendo a delicadeza em cada relação também, tocando cada relação, e sendo esse rio que vai seguindo e vai se moldando com as pedras, e esse lugar
para voltar, sabe? Eu acho que isso é muito forte, principalmente nos dias de hoje, que tem muita escassez ao redor, né? Muita gente para fazer a gente desacreditar. Então, só da gente estar junto, assim, dizer assim, não, gente, ainda tem isso aqui. E não sabemos ainda o que vai acontecer, mas estamos juntos aqui e a gente está acreditando na mesma coisa. É como o Cris falou até, a questão da direção, né, Cris? Sabendo a direção, o restante é pouco, né? É uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Que incrível, fico bastante feliz, né, que esse grupo esteja se firmando bastante, né, nesse sentido do coletivo, e acho não, tenho certeza, né, dentro do que eu conheço e conheci da JR, o quanto é importante essa construção do coletivo, desse pertencimento e da gente poder falar, né, enfim, porque acho que não tem transformação alguma se não for através do diálogo, assim, né, dessa possibilidade de falar sobre, de ressignificar, claro que com todos os cuidados enfim, de respeito e cuidado com o outro, com a história do outro, mas isso é extremamente importante. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, fico muito feliz que vocês tenham topado, né, participar aqui do Papo Debs para poder contar um pouquinho da história do Compaixão na Justiça e que a gente possa continuar trocando e fortalecendo os movimentos por aí de transformação de justiça, principalmente. Obrigado. Foi ótima a conversa. Obrigada, Debs. E eu queria, assim, estender o convite para quem se sentiu tocado ou tocada com essa motivação, né, de trazer a compaixão para esse valor central da justiça, para participar. Quem quiser entrar em contato com mais informações do grupo, é o @Compaixão na Justiça, a gente está no Instagram. E aí, convida a todos e todas para quem quiser colaborar com esse sonho, quem quiser chegar junto, vão ser muito bem-vindos e bem-vindas. Muito legal. Cris, quer deixar algum contato seu para o pessoal que queira saber mais sobre compaixão? Bom, eu também, obviamente não, mas eu tô no Instagram, né? Tô lá no Cristiano_Ramalho, mas o Compaixão na Política tem um perfil, né, orgânico também, é aquela coisa, você vai lá e posta quando tem um respiro, então tá lá no @Compaixão na Política. E quem quiser saber mais sobre o treinamento, né, tem o @CCT Brasil, que é a sigla do treinamento, desse treinamento da compaixão, que foi criado na Universidade de Stanford, que é um treinamento bem pé no chão, assim, uma espécie de ginástica mental, né, que acho que tem tocado muitas pessoas, é algo que eu tenho me dedicado desde 2018, quando eu me formei para cá, é o meu xodó, assim. Que demais, Cris. Fico muito feliz. Muito obrigada, Bia, também. E você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo e compartilhar com alguém que você acha que vai se interessar pelo tema. Um beijo.